Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, ator, compositor, grande artista, Cláudio Lins. Fala, Cláudio, tudo bem? Como que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, viu? Oh, prazer, Danilo, estar aqui com você, com todos os ouvintes ou os espectadores. Os internautas, estamos em internautas, áudio e vídeo exatamente. Todos os estrangeiros, os alienígenas, todo mundo que estiver olhando, vendo, tá bacana. Olha, eu já preciso começar agradecendo o Cláudio, porque, bom, primeiro dizer que o Cláudio está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Liberdade, com um musical lindíssimo, né? Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. Ontem teve sessão, acabou tarde, hoje cedinho ele tá aqui, não é? Olha o prestígio, o carinho aqui com a gente. E hoje tem sessão... E hoje tem sessão dupla. Hoje tem sessão dupla, amanhã tem sessão também. Mas dizer que esse encontro era muito esperado, né? Porque acompanha sua carreira de perto nos palcos, todos os musicais, o Chateau agora o mais recente, mais Bonnie e Clyde, Elis, tudo que você faz nos palcos, na televisão também, evidentemente. E na música, não é? Com os seus discos, com as suas composições. E tem uma trilha, uma música que eu já até falei pra você, que me marcou muito, que eu gosto muito, que é Cupido, e que a Maria Rita depois gravou também no primeiro disco dela, a produção do Tom Capone, que é lindíssimo, mas enfim, hoje vai dar tempo da gente colocar o papo em dia, né, Cláudio? Opa, tem muita coisa pra falar, exatamente. Vamos começar falando da novidade, então, dos palcos, né? Vamos. Que o público, a nossa audiência, os nossos ouvintes vão ter agora também a chance de te ver de pertinho nos palcos, lá no Teatro Liberdade, que é o musical Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão. Eu fui na estreia, uma super montagem, um elenco de peso, meu amigo lá, o Stepan Essessian, que já esteve aqui no programa algumas vezes, a Silvia Massari, o Cláudio Lins, a Aline Serra, que é um talento também, emendando 2 musicais, saiu de Meninas Malvadas, já foi pro Chateau, exatamente. Uma maratona, não é? E contar aqui pro nosso ouvinte, Cláudio, que o espetáculo, na verdade, ele narra a trajetória profissional do Assis Chateaubriand, não é isso? Isso. O Assis Chateaubriand teve uma vida que dá um livro, né? Tanto que tem o livro do Fernando Moraes, que é coautor do texto junto com o Fernando Bacher, o Eduardo Bacher. E o Chateau, a gente foca, esse espetáculo foca especificamente nas realizações dos Diários Associados, né, que foi um conglomerado de comunicação, o maior conglomerado de comunicação do Brasil no século XX, pelo menos ali até o começo da segunda metade do século XX. E a gente deixa de lado as falcatruas do Chateaubriand, a gente deixa para o livro e se concentra aí nesses 100 anos dos Diários Associados, né, que foi um grupo muito importante para o Brasil, né? A gente teve aí rádio, teve vários jornais dos Diários Associados, né? E a primeira TV do Brasil, que foi a TV Tupi, foi uma iniciativa do Assis Chateaubriand. Então a gente passa por todas essas realizações, só que de maneira lúdica, com muita música, com muitos números musicais, brincando um pouquinho com ficção também, né? Mas esse registro histórico, ele é importantíssimo, né? Para marcar mesmo as construções, o ineditismo, o império, né? Que se ergueu mesmo, como você bem colocou, os jornais, a rádio, a TV. Aí tem uma passagem, que isso já foi dito, tá? Em vários documentários, em livros, né? Que é a história da Hebe, que foi chamada para cantar lá o hino, e não quis, né? Porque foi sair com o namorado, preferiu lá um jantar romântico, chamou a amiga, a Lolita, todas essas passagens que a gente via nos livros, né, Cláudio? Hoje a gente consegue ver também nos palcos sendo contada essa história, né? Da televisão, primeiro, a princípio em preto e branco, todos aqueles personagens, né? Já falei da Hebe e da Lolita, mas é citado o Lima Duarte, é citada também a Carmen Miranda, atores que estavam também ali saindo da rádio, indo para a televisão, nessa migração. É um registro importantíssimo nos musicais, né? Eu acho que sim, né? Porque se a gente olhar para o que os americanos fazem, eles valorizam muito a sua própria história. E a sua própria história, os seus personagens, os seus heróis, a sua própria cultura, né? Então a gente também faz isso com uma vantagem, porque a gente tem uma cultura
modéstia à parte em relação aos americanos, que nesse momento estão bem em baixa com a gente, a gente tem uma cultura muito pungente, muito variada, a gente é um manancial de criatividade, né? Então, quando a gente traz isso para o palco e conta a nossa história, conta a história dos nossos heróis, com a nossa música, com a nossa cultura, a gente percebe o impacto que isso causa no público. Quando ele vem falar com a gente depois do espetáculo, as pessoas todas muito emocionadas, né, falando assim, nossa, como eu me emocionei, porque a gente se identificando, é a gente se vendo no palco. Então é muito importante mesmo que a gente, enquanto artistas, né, que nós possamos colocar para o público a nossa história, né, que a gente sirva de espelho para todos nós, para a gente até se valorizar mesmo, a gente não ficar com aquela sensação do vira-lata, não, que a gente é bom pra caramba mesmo. Não, eu sempre digo aqui que o que é de fora é bom, é excelente. Já É foi ótimo. montado, já foi testado na Broadway, no Off-Broadway, na Inglaterra também, não é? Sim. São montagens que já vêm prontas, não é? São excelentes, gera emprego aqui, tá tudo certo. Mas quando a gente vê a nossa própria história sendo contada, e que bom que teve um boom, uma explosão aí de espetáculos musicais, né? Como a Elisa Musical, que você fez parte, Sim. né? O Tim Maia, que tá voltando, Sim. né? Agora de Assis Chateaubriand, a de Cazuza, de Cássia Eller, tantos artistas, a série ali da década de 60, de 70, de 80, teve com a Vandeléia, teve com as Frenéticas e a Baby do Brasil. Isso é muito legal, né? Porque aproxima, tem uma geração também que está agora consumindo muito teatro musical e que a partir desses espetáculos passa a conhecer também a nossa história. Sim. Então, olha, e eu não vou dar mais spoilers aqui, porque no segundo ato tem um momento muito emocionante, né? Que Sim. conversa é o passado, né? É o passado, mas conversa muito com o presente, não é? Falando de liberdade, falando de censura, das batalhas, das lutas de classe. Parece que a gente está falando de 2025, né, Cláudio? É verdade. Você vê como quando a gente revisita a nossa história, a gente, na verdade, está falando, muitas vezes, do presente. Você sabe que isso acontecia em Elis também, né? Porque o Elis estreou em 2013 e a gente, quando passava pela época da ditadura, no Elis, em 2013, aquilo tinha um significado. A gente reestreou Elis 10 anos depois e aquela mesma história, aquele mesmo texto, ganhou um outro significado para o público atual, né? E isso acontece também com o Chateau. Algumas passagens do Chateau a gente pode identificar questões que a gente ainda vive ou questões que a história ciclicamente vai trazendo e a gente tem que enfrentar, né? E, como você mesmo disse, não vamos dar spoiler, mas tem que ir lá conferir. Reforçando isso, esse momento do segundo ato é um dos momentos mais emocionantes do espetáculo. Ontem, por exemplo, nesse momento específico do espetáculo, as pessoas levantaram e começaram a aplaudir e a gente viu Cena isso aberta ali. em cena aberta, e isso acontecia, por exemplo, no Rio de Janeiro, e isso acontecia todos os dias. Essa catarse coletiva. E aí reforçando também a questão do que o teatro traz de experiência coletiva, né? Que por mais que seja muito legal a gente estar em casa assistindo um vídeo ou e tal, a experiência coletiva, ela não tem substituição. E a gente percebeu isso durante a Covid, né? Com todas as alternativas que a gente propôs, nós artistas propomos durante a Covid, quando liberou, foi todo mundo correndo para os teatros, para os shows, até para o cinema, porque realmente a experiência coletiva ela tem um poder
insubstituível. Não, e você também ali na Covid, na pandemia, não deixando ali a peteca cair também com a sua série de lives, né? De encontros, de vídeos ali. Era um projeto, era o... Era o Ziriguidum. Ziriguidum, seu projeto, não é? Agora, vamos contar aqui para o nosso ouvinte que o personagem, o Assis Chateaubriand, é interpretado pelo Stepan Essessian. Isso. E, no seu caso, é um personagem fictício, né? Isso. Que é o Fabiano. Isso. Eu não sei se é impressão minha, mas o Fabiano me lembrou um pouco aí, uns traços, umas características aí do Bruno, do seu personagem História de Amor, assim, um romântico. Exatamente, uma certa inocência, né? Um romantismo muito exacerbado. Sim, sem dúvida nenhuma. Eles têm essa característica em comum, sim. Mas quem que é? O Fabiano é um jornalista, ele está desempregado. É um jornalista desempregado que cruza com essa reencarnação, digamos. É uma estátua ali, né? É uma estátua do Chateaubriand que ganha vida e resolve levar ele para uma viagem ao passado, uma viagem através do tempo, exatamente para revisitar as grandes realizações dele. E durante essa viagem ele se apaixona pela personagem da Juliana, que na temporada do Rio era interpretada pela Patrícia França e agora entrou aqui na temporada de São Paulo a Aline Serra. E então tem esse romance durante essa história, durante essa viagem pelo tempo, tem também um pouquinho de romance, mas ele tem essa ingenuidade, ele também fica muito fascinado com essa viagem no tempo, ele fica assim, estupefato com as coisas que ele está vendo. Por exemplo, tem uma cena com Paulo Gracindo, de repente ele olha, ele vê que ele está do lado do Paulo Gracindo, ele fala: Paulo Gracindo tá aqui! Tipo, ele não acredita. É porque vai e volta no tempo, não é? Então, é o presente, não é? Mas ele tá também ali no passado. No então passado, ele já sabe quem foi todos esses personagens, né? O que cada um construiu, onde chegou, exatamente. Né? Tanto que tem uma brincadeira que os nossos autores propõem, de que muitas das realizações do Chateaubriand saíram da ideia desse homem do futuro. Então, por exemplo, tem uma cena em que o Chateaubriand fala assim: eu tenho que transmitir a inauguração de Brasília, mas como é que eu vou transmitir? Eu não sei como é que eu vou transmitir. Aí ele fala: não, mas eu sei. Você vai ter que colocar, e essa história é verdadeira, gente, você vai ter que colocar alguns aviões voando em círculos no ar, com antenas parabólicas, com antenas transmissoras, e a transmissão vai passar de um avião para outro até chegar numa emissora associada e dali distribuir para o resto do Brasil. Isso parece uma coisa de ficção científica ruim, né? Mas isso aconteceu. E aí quem dá essa ideia na nossa peça é o Fabiano, porque ele dá essa ideia porque ele já sabe que é isso que vai acontecer. E ele até fala: agora eu não sei se sou eu que estou dando essa ideia, ou se isso aconteceria ou foi por minha causa, né? Pois é. Então tem essa brincadeira aqui de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ô Cláudio, você era um desejo antigo, né? De trabalhar com o Tadeu, com o Eduardo. Vocês não tinham trabalhado juntos ainda? Você sabe que nós somos amigos, nós nos conhecemos há muito tempo. A gente já chegou aos quase, assim, em alguns momentos. Mas essa foi a primeira vez que a gente trabalhou junto e um prazer maravilhoso, assim, porque além deles serem muito competentes, eles são... aquela sensação de que você vai entrar no palco e que tem alguém olhando de fora e que não vai deixar você na mão, sabe? Essa sensação, quando a gente tem essa confiança na direção, isso é muito gostoso para o ator, muito agradável, sabe? E eu tenho essa confiança assim, com o Tadeu, porque ele é muito criterioso. Então, trabalhar com ele... Eu falei para ele:
É só a primeira, hein? Vamos lá. Eu separei aqui um trechinho, eu vou reforçar o serviço, vou passar aqui o serviço, Oba. mas nem precisa porque já é um sucesso, né? A nossa ouvinte aqui é a Arlete Vassalo. Eu já assisti o espetáculo, é maravilhoso, Opa. vale muito a pena. O Paulo Marcelo Mamoni também disse que chorou. O Marcelino Lupe tá aqui mandando mensagem. Quem mais aqui? A Denise Corrochano perguntando se vai para São Caetano, né? É um grande espetáculo que já passou pelo Rio de Janeiro. Rio, Belo Horizonte, Brasília. A Brasília também. Brasília também. E agora a gente fica aqui até agosto. Até agosto, né? Isso. Vou passar aqui o serviço, mas antes, um teaserzinho, porque o espetáculo ele também passa pelo nosso cancioneiro, não é? Sem grandes artistas, né? A Lupicínio Rodrigues, Carmen Miranda, Carmen Noel Miranda. Rosa, Francisco Alves, Almirante. Almirante foi uma Tem grande Dalva de Oliveira ou figura. Elisete Cardoso? Quem que é? Tem Dalva de Oliveira, Dalva de Oliveira, também. né? Ele tem Elisete Cardoso também. Tem toda essa galera aqui. Que Ó, a gente vai criando aqui um suspense, né? Até pro ouvinte ir lá, comprar o ingresso e assistir. Mas sem falar aqui o nome da música, hein? Aquela última que você canta, você já tinha cantado antes, assim, Profissionalmente, não. Não? Não. Já tá registrado isso, Cláudio. Pois é. Porque te vendo e ouvindo você cantando aquela música. Aquela música. É tocante, é emocionante. É o coro, todo mundo junto, né? A orquestra acompanhando. É lindo, é lindo. Eu não vou tocar esse trechinho, não, até porque eu não tenho aqui. Não foi liberado pela produção, mas eu vou tocar um Eu outro. acho que a gente pode dar um meio spoiler. Vai por sua conta e risco, hein, Cláudio? Vai lá, vai lá. É uma música do meu pai. Pronto. E é linda, por sinal. No momento chave da peça. É um desfecho maravilhoso. Mas eu vou aqui tocar um trechinho do musical. Boa. E o ouvinte já vai entrando no clima aí de Chateau e os Diários Associados. Esse é o Cláudio Lins, esse é o Cláudio Lins. Porque o espetáculo ele começa Recife, e né? termina em Recife. Então a gente já começa com um frevo aí de Alceu Valença. Porque ele era paraibano, né, o Chateau, mas ele teve o começo de vida profissional dele foi todo em Pernambuco, em Recife. E depois é que ele vem para o Rio de Janeiro e aí expande o império dele, Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. Ele é de Umbuzeiro, não é isso? Umbuzeiro. Exatamente. E morreu aqui em São Paulo, né? Morreu em São Paulo. Tem aqui também um serviço, então atenção, Chateau e os Diários Associados, 100 anos de paixão em cartaz no Teatro Liberdade em São Paulo até 17 de agosto. Isso. Até 17 de agosto, sessões às sextas às 8 horas da noite, às 20 horas, aos sábados dobradinha, às 4 da tarde, às 16 e também às 20h30 e aos domingos às 18 horas. Os ingressos em simpla.com.br e tem também um perfil no Instagram que foi criado, né, com toda a divulgação ali, a agenda, né, se vai rodar, se vai passar ali por outros teatros, que é @Diários Associados Musical. Diários Associados Musical. Tem aqui o teaser também, né, o trechinho aqui. Quem já foi assistir, o depoimento de colegas, de artistas, os bastidores. E o Teatro Liberdade fica na Rua São Joaquim, 129, na Liberdade, né? Então, sucesso no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e agora aqui em São Paulo, oportunidade de ver aí esse elenco de peso, né? O Stepan Essessian em mais um musical, ele foi uma figura, né? Uma figuraça. Ele falou que acho que ele é o único ator, né? Que já emendou o quê? 3, 4 musicais e que não canta, né? Porque ele fez Chacrinha. Isso. E ele encarnava o Chacrinha, né? Era assustador. Era incrível. Aí ele fez também o Rei do Rock, que ele era o empresário, né? Do Elvis. Do Elvis, exatamente. E que também não cantava Não ali, cantava, né? E agora Chateau, né? Os Diários Associados, mas é um talento, uma figuraça. Botafoguense aí, acho que sofreu aí no Mundial de Clubes. Sofreu, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, no dia do jogo do Botafogo, a gente estava em cartaz, ele não queria nem saber.
Fala, não, melhor não saber, depois eu vejo, depois eu vejo. Então tá aí, Chateau e os Diários Associados em temporada, não é? Você sabe, o Cláudio, que acompanhando ali a sua carreira, a gente já até passou alguns outros trabalhos, como o da Elisa Musical, do Copacabana Palace, a história do Copacabana, até da Bossa Nova, né? Era o Garoto, Isso. Garota de Ipanema, Isso. o Amor é... O Amor é Bossa Nova. O Amor é Bossa Nova, não é? Você tem preferência ou não existe isso de espetáculos originais brasileiros? Porque você também faz franquia, o que é de fora, por exemplo, Bonnie e Clyde, né? Sim. Mas pegando os seus últimos trabalhos, tem mais trabalhos originais brasileiros que aquilo que a gente até discutiu aqui na entrevista, não é? Você tem preferência ou não existe isso de preferência? Foi uma coincidência? Eu acho que, bom, profissionalmente falando, a preferência, ela nem é o caso, assim, porque se me chamarem para fazer a ópera do Fantasma da Ópera, vamos lá, é trabalho, é desafio e estamos lá. Mas eu acho que existe também um pouquinho a diferença entre o mercado de musicais do Rio e o mercado de musicais de São Paulo. Eu vejo que, quer dizer, a gente tem essa coisa das franquias nas duas praças, mas muito mais em São Paulo. Até é mais comum, quando tem no Rio, você ter só o texto comprado. Às vezes o texto e os arranjos, mas ter uma direção original. É isso que o Cláudio Botelho e o Charles Miller fazem. Sim. É isso que o João Fonseca faz também, quando eles dirigem coisas que vêm de fora, né? Mas então o Rio tem mais essa característica de produzir musicais originais, musicais brasileiros originais, né? E você falou uma coisa que é muito importante e que é importante do público se atentar a isso. É claro que é muito mais fácil você trazer um musical que já foi testado, que já foi sucesso, que já está pronto. É muito mais difícil você apostar num musical que é inédito, que ainda vai ser levantado, que ainda não foi testado, porque a gente tem essa sensação de que tudo que vem de fora, de que eles fazem, os musicais que eles fazem são todos maravilhosos, e não são. Eles fazem muitos musicais que são fracassos, né? E o fracasso nos Estados Unidos, gente, não é um fracasso que está ancorado num patrocínio. Lá o fracasso, é um fracasso, fica 2 semanas em cartaz. Entendeu? Na segunda semana, se teve uma crítica ruim, geralmente já sai de cena. Também eles têm a cultura assim, de ficar com um musical que tá dando certo, claro, porque é money, é dinheiro, é business, claro, né? Há muitos anos, né? O Fantasma da Ópera foi sair agora há pouco de cartaz. O Wicked fica lá, o Rei Leão fica lá, os Miseráveis, o Hamilton, tantos outros, né? Mas é isso que você falou, se não dá sucesso, não tem bilheteria nem nada, eles tiram. Porque precisa entrar um outro para dar dinheiro, né? Não, e é bom lembrar que tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, esses musicais, esses grandes musicais, a maior parte do público é de turista. Não é um público local. Né? Até porque o público local, em 2, 3 meses, já viu, né? Não precisa, já não quer mais, já foi, entendeu? 4 meses, vamos lá, 6 meses, tá? Para o nova-iorquino, de um modo geral, assistir aquele espetáculo. Depois agora é público turista que sustenta, né? Aqui no Brasil não, a gente não tem um turismo de cultura nesse sentido, né? Até a gente tem alguma coisa interna, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, e eu vi isso várias vezes, às vezes vem ônibus do interior de São Paulo, vira uma viagem turística, vem, assiste, dorme, vai jantar, faz todo um trabalho de turismo. E eu acho até que precisava ser melhor amarrado isso. Também acho. Também acho. Mais visibilidade, exposição, trazer gente do interior, porque, claro, nosso ouvinte falou, vem para minha cidade, mas são produções gigantescas, né? No elenco de vocês deve ter pelo menos umas 20 pessoas no palco. Sim. Tem, né? Com toda certeza, sim, né? 20 pessoas. Então, e aí fora quem tá por trás, né? No camarim, na retaguarda, iluminação, cenografia, nossa, uma infinidade. Então músicos, muita a orquestra, coisa. Exatamente.
Então deveria ser melhor amarrado, né? Para ser realmente um polo mesmo aqui, para as pessoas chegarem, conseguirem comprar com antecedência, venda para grupos, né? Sim. Enfim, mas é muito legal, né? Ver esses trabalhos todos. E eu não sei o que acontece, viu, Cláudio? Que você gosta do César Camargo Mariano, que já fez 2 vezes, né? Você vê, rapaz. Você fez uma montagem de Elis há muitos anos, né? 2002, 2003. Teve uma montagem de 2002 para 2003 de Elis, dirigida pelo Diogo Vilela. Uma montagem que não fez muito sucesso. A montagem tinha algumas questões. Tinha uma atriz que fazia a Elis, estupendo, que era a Inês Viana, que fazia uma Elis incrível, incrível. E quando o espetáculo veio para São Paulo, eu não estreei o espetáculo. Quando ele veio para São Paulo, o ator que fazia o César Camargo Mariano teve que sair e eu assumia esse papel. 10 anos depois, tem uma outra montagem e eu sou selecionado para fazer o César Camargo Mariano de novo. Nossa, eu assisti várias vezes, né? Assisti lá atrás, assisti agora quando vocês remontaram no Sérgio Cardoso, Sim. né? Bom, com a Laila, queridíssima, mas tem também a Lília Menezes, Menezes. grande atriz também aqui de São Paulo. Também. Nessa segunda, agora mais recente, quando eu fui, tava a família, né? Tava o Pedro, os filhos, né? Ou seja, os netos, Sim. O João. É emocionante, né? É lindo mesmo. Esse dia foi muito emocionante e o Pedro, que é meu amigo, depois me mandou um recado muito bonito falando assim: nada substitui a emoção de ver os netos de Elis se emocionando com a história dela. Não, o menino tá já, porque eu vi a Maria Rita grávida, né? O menino já tava, Sim. né? Um marmanjo aí, né? Sim. E a companhia foi um sucesso. Foi um sucesso, né? Foi. Não à toa vocês estão sempre voltando, né? Era do Nelson, não? Nelson Mota, né? Nelson Mota e Patrícia Andrade são os autores do texto, direção do querido Denis Carvalho. Do Denis Carvalho, né? Então, tem aqui o teatro, né? A gente já falou de musicais também, mas eu falei lá atrás, no início da nossa entrevista, que tem uma música, tem o seu trabalho, você tem várias frentes, né? O seu trabalho como ator, cantor, compositor, você já falou isso em algumas entrevistas, que em algum momento da sua vida isso foi um problema, não é? Você tentar se encaixar, será que eu sou mais ator? Mas eu também sou cantor, mas eu também quero fazer outras coisas, eu sou compositor. Hoje em dia não é mais um problema, já não é mais uma questão. Você está tranquilo com relação a isso, né, Cláudio? Sim, depois de 10 anos de terapia, a gente chega a algum lugar, né? Mas olha, depois de algum tempo, eu comecei a entender que eu sou um artista. Né? Essas são as minhas formas de expressão, como eu me expresso artisticamente. Então, tudo faz parte de uma mesma pessoa, de um mesmo artista. Então, não é difícil lutar. Eu sinto, aí sim, que existe mesmo uma dificuldade de conciliar carreiras. Isso é um pouco mais difícil mesmo, né? E fora que a gente tem aqui no Brasil um olhar um pouco, como é que se diz? Um pouco preconceituoso mesmo com artistas que transitam por todas essas áreas. Eu acho que tem-se a impressão de que você acaba sendo maior num lado, menor no outro, ou parece que você está se aproveitando de uma fama que você conquistou como ator, por exemplo, para tentar uma carreira de cantor, porque afinal de contas você tem uma voz bonitinha e tal. Cada um tem a sua história, quem sou eu para julgar o que cada um opta, mas essa não é a minha história. Mas você não acha que o mercado hoje está exigindo cada vez mais de que seja ator, cantor, dançarino, bailarino? Mercado de musicais. Mas, por exemplo... televisão, cinema ou não? Ou outro pensamento? Não. Aliás, até eu tenho a sensação até que uma coisa um pouco que atrapalha a outra. Por exemplo, eu sou muito, muito visto como um ator de musical. Eu faço pouquíssimo teatro que não seja musical, por exemplo. Chamado teatro de prosa, né? Que eu adoro... que foi onde eu comecei, que eu adoro fazer, mas o mercado do teatro não musical não lembra de mim. Por exemplo, quando eles vai se montar um Rei Lear, que tem 30 pessoas no elenco, tem papel ali para mim.
Mas em nenhum momento, é muito raro passar pela cabeça do diretor, dos produtores, chamar o Cláudio Lins para fazer aquela peça. Porque, afinal de contas, ele é um ator de musicais. E eu sou só um ator, na verdade. Você vê, quando eu fui me fixando cada vez mais no mercado do teatro musical, cada vez mais eu fui perdendo espaço no audiovisual. O audiovisual não tem musical. E, afinal de contas, aos olhos dos produtores de elenco, eu sou um ator de musicais. Então tem uma dificuldade aí de gerenciamento de carreira que é um pouco complicado, tá? Mas eu não posso fazer muita coisa a respeito disso, a não ser seguir e ir lutando e fazendo, porque a vida é assim mesmo. Mas segue muito sabe? bem, né? Tanto na televisão, nas novelas, no teatro musical, e como compositor, né? Então era isso que eu ia chamar aqui o gancho Sim. para essa entrevista aqui, que marcou, está na minha playlist, na trilha sonora da minha vida, que é Cupido, não é? Cupido. E a gente já até falou aqui que a Maria Rita gravou no primeiro disco dela. Nossa, a vida é uma coisa, não é, Cláudio? Porque praticamente, né? A Maria Rita te lançou ali, vai como compositor, né? Sim. Gravando já no primeiro disco dela. Sim. E a mãe, a Elis, praticamente também, né? Lançou o teu pai como compositor, Isso. né? É assustador essas coisas, né? E o Pedro Mariano também gravou música minha. Também. Então, assim, tô bem com a família. Vamos ouvir aqui Cupido, porque Vamos. é linda a letra. Eu vi quando você me viu, seus olhos pousaram nos meus num arrepio sutil. Eu vi, pois eu reparei, você me tirou pra dançar, sem nunca sair do lugar, sem botar os pés no chão, sem música. Dá pena de cortar. Rapaz, essa música é bonita, né? Você sempre compõe no piano? Sim. No piano, seu instrumento? Sim. E isso desde o piano, bom, desde menino, criança, na infância, já com aulas, tocando piano. Sim. Piano sempre foi o meu instrumento. Foi seu primeiro instrumento, Cláudio? Foi. Eu tentei tocar violão também. De vez em quando até tento tocar, mas eu tenho a mão muito fina, rapaz. Não sei o que acontece, a pele da minha mão é muito fina, tanto que eu não, essa coisa de digital, sabe, banco sim. digital, não sei o que, entrada em algum lugar, não pega, minha mão não pega. Minha digital não funciona. Então piano sempre foi o meu instrumento. Então, suas primeiras manifestações mesmo, artísticas ali, enquanto criança, se entendendo ali no mundo, música e piano. Música e piano. Depois que teatro veio num outro momento, né? Sim. Se bem que o teatro também começou muito novo. Eu comecei com 11 anos fazendo teatro. Sapatinho de cristal? Sapatinho de cristal, exatamente, né? Quem trouxe o teatro para minha vida foi meu padrasto, né? Tovar. O Cláudio Tovar, exatamente, um Dizzy Croquettes, né? Que inventou lá em casa uma brincadeira de teatro que virou uma peça de teatro, né? Que foi essa montagem que brincava um pouco com a história da Cinderela e chamava-se Sapatinho de Cristal. Era um musical infantil. A Tatiana Issa, que é a diretora, inclusive, do documentário sobre os Dizzy Croquettes, ela era atriz e foi atriz durante muito tempo antes de virar diretora. E estava também comigo nesse espetáculo. Minha mãe fazia, meus irmãos faziam
o espetáculo. Isso em 84. 84, exatamente. Eu tinha 11 para 12 anos. Agora, é a história, não é? Porque, bom, já falei que eu já entrevistei mamãe, né? Eu já entrevistei a Lucinha e tanta história, não é? Qual que é a história que ela gravava ali, as fitinhas? Isso. Cassete? Da família? O que era? Isso era uma coisa muito da época também, né? De ligar o gravador. Para quem não sabe, o pessoal da era digital, existia um negocinho pequenininho assim, ó, que chamava-se fita cassete, né? Ele tinha 2 lados, né? Mais ou menos 30 minutos de um lado, e aí você virava e gravava do outro lado mais 30 minutos. E minha mãe soltava o gravador com a fita cassete dentro. E a gente ficava conversando, cantando, inventando música. Eu me lembro que eu ainda muito pequeno, eu inventei uma música ali, improvisando na hora em que eu citava todos os super-heróis que eu conhecia. E essas fitas depois a gente ficava ouvindo e a gente se divertia muito com essas fitas, que com o tempo acabaram se deteriorando. Não transformaram em nada, depois passaram por... Não chegou, elas não resistiram à era digital. Mas eu sei que você ainda lembra dessa música de todos os super-heróis. Ah, rapaz. Você lembra? Não lembro mesmo. Eu posso reimprovisar aqui alguma coisa. Devia ser alguma coisa tipo o Super-Homem, o Homem-Aranha, e tem o Hulk, e tem o Thor, e tem sei lá mais, o Batman e Robin. Eu era uma coisa assim, saindo improvisando e cantando e inventando música. Essa era uma diversão que a gente tinha quando criança. E bom, claro, né, nessa família musical, artística, nunca teve dúvida, né, de pensar em alguma outra coisa, mas você fez publicidade. Eu fiz publicidade porque na verdade, engraçado porque eu acabei optando por fazer a faculdade de comunicação, mas nunca tive a intenção de trabalhar nessa área. Mas eu sabia que a faculdade de comunicação era uma faculdade da minha área, de uma maneira ou de outra, né? A verdade é que eu tentei fazer regência. Eu queria ser maestro. E durante 2 anos seguidos, o primeiro ano eu nem fiz faculdade, vestibular para nada, na época chamava-se vestibular, né? Tinha Enem, não tinha nada disso. E eu fiz vestibular só para esse curso de regência na Unirio, ali do Rio de Janeiro, Universidade do Rio de Janeiro. E não passei na prova de habilidade específica, era muito difícil. E aí, no ano seguinte, então acabei tendo um ano sabático, digamos assim, onde eu estudei música, fui estudar teoria musical e percepção, solfejo, essas coisas todas. E no ano seguinte, por via das dúvidas, eu fiz vestibular para outros cursos e não passei de novo na faculdade de regência, para regência. Mas acabei passando na faculdade de comunicação social e eu tinha escolhido publicidade e propaganda, porque eu achava... Tinha alguma coisa de criatividade em publicidade que eu achava interessante. Falei, bom, qualquer coisa eu estou ali na minha área de criatividade e tal. O fato é que eu já tinha... já estava trabalhando, já fazia teatro de maneira amadora. E já no 5º período da faculdade de comunicação, que eu confesso que eu já comecei a me desinteressar, porque o primeiro ciclo de teórico eu adorei. Inclusive com algumas cadeiras de jornalismo e tal. Eu adorei, eu achava incrível. Filosofia, sociologia, linguística. Achei aquilo tudo, foi uma expansão mesmo para a minha cabeça. Mas quando o curso foi começando a ficar mais específico de publicidade, de marketing e tal, eu comecei a me desinteressar. Ao mesmo tempo... O ator amador começou a virar profissional e de repente eu me via ensaiando 2 peças ao mesmo tempo e aí fui faltando a faculdade, fui faltando, rapaz, não voltei nem para fechar o curso, simplesmente abandonei assim, tipo, sumi, não consegui mais ter tempo, semana que vem, fui deixando, foi. E aí não voltei mais para a faculdade. Mas daí também seguiu já na profissão, e aí né? Segui já na profissão. Fez tablado no Rio, né? O tablado. Fiz tablado, exatamente. O tablado eu já fazia antes, né? Até porque o tablado é um curso de teatro amador,
né? Eu cheguei a fazer outros cursos. Desculpa, Cláudio, te interromper, mas apesar de ser amador, né, tem as histórias, né? Sim. Que era muito ali rigoroso também os processos. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu digo que é um curso de teatro amador sim, porque, sim. por exemplo, é um curso que era uma vez por semana. Então, por exemplo, ele não atrapalhava a faculdade. Eu fazia o tablado e conciliava com a faculdade, não batia. Mas aí eu comecei a fazer trabalhos, comecei a participar mesmo, não tendo um curso profissionalizante de ator, eu já comecei a trabalhar, né? Comecei a fazer uma peça aqui, uma peça ali, um infantil, juntava uns amigos, vamos montar uma peça? Vamos, a gente montava num horário alternativo sem dinheiro nenhum e fazia a peça e tal. Eu fui convidado também, quando eu comecei a aparecer no mercado, a fazer o curso um curso que a Globo tinha um curso. Agora me esqueci. Oficinas? Uma Não, oficina, exatamente. oficina? Era a oficina de atores da Globo, exatamente. Eu fui convidado a fazer a oficina de atores da Globo. Fiz 2 oficinas de atores da Globo, inclusive. Então, a coisa foi andando. E aí, quando veio a minha primeira novela, que foi História de Amor, tá reprisando aí à tarde, aí a carreira foi e não voltou mais. Não, e a história, essa novela, né, História de Amor, bom, do Manuel Carlos, Sim. né? E era uma novela das 6, mas com um jeitão de novela das 9. Isso. Né? E aí, tanto é que tem uma entrevista, né, que a Regina Duarte deu na época, falando, não dá pra esticar, não dá pra ficar 10, 15, 20 anos, né, que nem aquelas séries que não terminam, né, quero continuar, não quero me despedir. E aí o Manuel Carlos falou pra Regina Duarte, né, não, a gente precisa encerrar essa história, mas eu vou escrever uma continuação, né, na verdade, não foi História de Amor 2, mas foi Por Amor, que daí ela acabou fazendo com a filha, né? Uhum. Mãe e filha. Então era a Regina e a Gabriela Duarte, né? As duas juntas. Mas daí você já então entrando numa novela do Maneco, né, Cláudio? Sim, que sorte, né? E olha só, você sabe que uma história que pouca gente conhece. Eu, alguns meses antes de ser convidado para fazer essa novela, eu tinha sido convidado para fazer Malhação. Porque eu tinha participado do piloto de Malhação. Para quem não sabe o que é piloto é um programa teste, né, que se faz com baixo orçamento, logicamente, para a empresa avaliar se aquilo ali é um programa que vale a pena e tal. Então eu já tinha sido convidado para fazer o piloto de Malhação. E entre esse piloto e a aprovação do programa, foi quase um ano, eu acho. Assim, foi muito tempo depois que o programa foi. E quando eles aprovaram e me chamaram para fazer Malhação, eu estava fazendo uma peça de teatro. Naquela época a gente tinha uma certa arrogância juvenil também, né? Uma rebeldia. Uma rebeldia. Não, até uma coisa ideológica, tal. Não, eu estou fazendo teatro. Né? Não posso sair da peça, porque eles falaram assim, olha, você vai ter que sair da peça. Não posso, imagina. Era uma peça com 3 atores, e a peça não ia acontecer se eu saísse da peça. E eu falava, não posso, tá lá, então, se você não pode, então a gente não vai, então a gente vai chamar outro ator. E aquilo foi meio duro, assim, mas eu fiz conscientemente, assim, até porque eu achei que seria muito antiprofissional eu largar a peça por causa da novelinha lá de Malhação. E acabou que foi bom, eu dei sorte, porque alguns meses depois eles me chamaram para fazer História de Amor, que foi um sucesso estrondoso, foi um sucesso muito grande também em Portugal, História de Amor, que acabou me levando a ser chamado para fazer uma novela em Portugal e protagonizar uma novela em Portugal, que foi meu primeiro protagonista. Aliás, meu segundo protagonista. Meu primeiro protagonista foi na Bandeirantes. Foi uma novela chamada Perdidos de Amor, uma novela da Ana Maria Moretson, que era uma delícia, era delicioso. Eu não sei por que a novela não passa de novo. Deve ter alguma questão aí de direitos e tal, porque essa novela é uma delícia. Eu adoraria assistir essa novela de novo. Ô, Cláudio, não vai dar tempo, né? A gente já tá aqui na reta final, 2 minutinhos para acabar, mas é que é muita história, mas eu preciso registrar também, assim, de passagem, mas daí a gente convida o Cláudio para voltar e detalhar, mas o teu pai, Ivan Lins, tá com uma super turnê em comemoração aos 80
80 anos, né? 80 anos de Ivan Lins. Esse show de estreia vai acontecer neste mês, na próxima semana já, não é isso? Ou não, na outra? No não, dia na 26, outra. No isso. dia 26, exatamente, no dia 26 de julho, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Esse é o show de estreia. Mas essa turnê passa por São Paulo, no dia 1º de agosto, no Tokyo Marine Hall, aqui em São Paulo, no dia 22 de agosto, Fortaleza, Teatro Rio Mar, no dia 23 de agosto, Recife, Teatro Guararapes, no dia 9 de setembro, Tóquio, Japão. Aí tem a turnê Japão, que é um show, acaba sendo um show menor. Quando viaja então é outra turnê. Não, é o mesmo show, só que a gente vai pensar ele menorzinho, porque é para casas menores, né? Japão é Blue Note, são casas menores no Japão. Tá. Blue Note Tóquio, isso, exatamente, né? Mas é a mesma, é o mesmo show adaptado para essa celebração de viajar, aí. exatamente. E aí, 10 de outubro, Belo Horizonte, Palácio das Artes, Isso. né? E a gente tá chamando esse show porque a direção musical é do Cláudio Lins. Isso. Bom, direção musical é do pai, né? A direção artística, Direção geral. Direção geral. A direção geral é minha, eu com cenários da Marieta Espada, luz do Rogério Wiltgen, figurinos da Valéria Lins, mulher do meu pai, que é super ligada em moda, e ela faz tudo isso. E vai ter várias participações, o show é lindo, deslumbrante, não percam. Cláudio Lins no Instagram, é só acompanhar ali, @linscláudio no Instagram. E o do espetáculo é @Diários Associados Musical, em cartaz no Teatro Liberdade, aqui em São Paulo, até em agosto, com Stepan Sestia, Silvia Massari, Cláudio Lins. Hoje tem sessão, corre lá, domingo também, até agosto. Não dá tempo para mais nada, mas te agradecer de verdade. Eu sei que você tá nessa maratona aí, não é fácil. Saiu ontem tarde, hoje cedinho tá aqui com a gente, hoje tem dobradinha, amanhã tem espetáculo também, mas foi uma delícia, o tempo passou voando, brigadíssimo e volte sempre, viu, Cláudio? Obrigado, Danilo, até a próxima.